vamos começar já falando, Portuga, de seleção brasileira. Como eu falei no destaque inicial, o Neymar ele não viajou, né? A CBF já confirmou que ele está fora do jogo contra o Haiti, né? Tinha muita expectativa aí nessa volta dele já na segunda partida, mas como ele voltou a treinar só agora, né? Ontem que ele entrou em campo com os companheiros ali, sem participar. Não teria nem sentido ele jogar amanhã. Não teria. Até porque a parte física não está em ordem. Então o Neymar está fora. Mas eu acho que a grande notícia da seleção ontem, né? A principal notícia foram as mudanças que o Ancelotti fez no treino. E aí foram 5. Eu vou trazer aqui para vocês comentarem. Léo Pereira no lugar de Gabriel Magalhães e Luiz Henrique no lugar do Rafinha. Essas duas mexidas foram por desgaste. O Gabriel Magalhães por desgaste físico e o Rafinha por conta da bolha no pé. Mas esses dois devem jogar contra o Haiti. E aí foram 3 mudanças mais técnicas e táticas, né? O Danilo no Ibañez, na lateral direita, o Fabinho no Casemiro, muito contestado por todo mundo, e o Martinelli no Paquetá. Essa foi uma surpresa, né? Eu considero que talvez tenha sido a maior surpresa aí nessas mexidas. Aí eu queria ouvir de vocês. Primeiro, Alex, você acha que dá para tirar o Casemiro mesmo? Você acha que ele vai ter o culhão ali, o Ancelotti, de tirar o Casemiro? Eu estou muito curioso para saber o que ele vai falar hoje, né? Porque hoje é a entrevista coletiva do Ancelotti, na véspera de todos os jogos, os técnicos falam. Só ver que horas que vai saber. Deve ser no meio da tarde aí. Acho, não vi. Bom, dá uma olhada enquanto eu falo aí, porque porque às vezes, de repente, daqui a pouquinho a gente dá um jeito, mas eu queria... Quer dizer, eu torço muito para que os repórteres também estejam inspirados, né? Porque a gente vive um momento, né? O Mário Mendes sabe disso, a gente já conversou muito sobre isso ao longo das décadas que a gente se conhece. O nível de perguntas, o nível de... gente, é meio ruim falar da própria classe, parece que você está querendo dar uma de sabe tudo, mas não é, cara. Para quem tem 30 anos de profissão, o Mário acho que tem um pouco mais, a gente já passou por muitas épocas, né? E que para você se estabelecer décadas atrás, você tinha que ter algo de diferente, senão você não conseguia vingar, não. E hoje em dia, cara, qualquer um passou na calçada, pega um microfone e já tá com uma pergunta no Ancelotti. Então, com todo respeito a todos que estão lá credenciados, não é dor de cotovelo também, porque eu já fiz tudo que eu queria fazer na minha vida em termos de cobertura, me sinto realizado, mas eu ainda fico incomodado quando eu vejo, no mínimo, metade das perguntas de uma coletiva ser completamente descartável, sabe? Perguntas sem sentido, perguntas de puxa-saquismo, perguntas que não têm a ver com o foco principal das coisas. Então, tomara que as perguntas para o Ancelotti hoje sejam perguntas boas. Temos grandes repórteres lá dessa vez, até pessoas que fazem trabalhos independentes, que não estão vinculadas a alguma emissora, estão lá fazendo também a sua cobertura, né? Destaco aqui o Márcio Bernardes, que é um cara que eu respeito muito e que está lá também. Já foi, inclusive, alvo de algumas chacotas por colegas nossos, quando ele fala que é da resenha Bam Bam Bam. As pessoas não conhecem a história do cara, né? As pessoas não sabem quem é. Os mais jovens ouvem falar em Márcio Bernardes, vê lá um senhor de bigode lá. Sem bigode hoje, tá sem bigode. Mas vê um senhor lá, sabe, já mais antigo, pô, que resenha Bam Bam Bam, um velho dessa idade aí. E eu tenho toda a liberdade de falar do Márcio Bernardes, porque foi meu professor, é meu amigo, foi um dos caras que me orientaram também na vida, profissional. Então eu fico chateado com isso. Então, tomara que o Ancelotti possa tirar algumas dúvidas, né? E não é chover no molhado, mas nós já estamos falando sobre o Endrick há bastante tempo. Um jogo como esse contra o Haiti, já que ele está disposto a fazer mudanças ou para preservar jogadores ou para observar algumas outras alternativas num jogo que, teoricamente, o Brasil não deve ter tanta dificuldade, por que não, então, observar o Endrick, cara? É a única coisa que eu... Sabe, e por tudo isso que você falou, Alemão, o Igor Thiago vai continuar. Ele foi... Então, assim, qual é o sentido do Igor Thiago continuar? Eu não reclamaria se ele não colocasse o Endrick, mas tirasse o Igor Thiago, cara, porque inventasse qualquer outra ideia. Bota ali, sei lá, põe eu de centroavante. Mas deixar um cara que já mostrou que com a camisa da seleção brasileira ele não dá conta nesse momento, pelo menos, que ficou muito pesada pra ele. A atuação dele foi bizarra contra Marrocos, cara. A atuação do Igor Thiago foi... constrangedor. Não é que ele jogou mal igual o Casemiro jogou mal, ou que igual o Rafinha jogou mal. Ele destoou em relação ao nível de Copa do Mundo. Ele atuou num nível de Curaçao, de seleção assim. O Igor Thiago poderia ser o protagonista do Cabo Verde. Então,
problemas de fundamento. Fundamento de futebol. Fundamento. Domínio. O cara erra um gol e sai dando risada de constrangimento, de vergonha. Então, sabe, é Copa do Mundo, é seleção brasileira, é a maior campeã de todas. Não tem sentido um jogador, com todo o respeito, jogar no Brentford para lutar contra o rebaixamento e fazer gol porque a bola cai para ele faz um monte de gol de pênalti, é uma coisa. Disputar uma Copa com a camisa da seleção brasileira é outra, não tem nada a ver, é quase como se fosse um outro esporte. Então, respeitando a trajetória do Igor Thiago, a humildade, a família, tudo isso que a gente sempre exalta e que é muito legal, mas tem que saber que Copa do Mundo é diferente. E ele não e eu não sei como é o Ancelotti, do nível que tem, sabe? Não digo nem que convocou, porque era um clamor, não um clamor, mas era uma tendência pelo que ele fez na Inglaterra, mas depois de ver o que viu, continuar insistindo, eu acho que não tá certo. Eu entendo que ele tenta se fixar nesse estilo de jogo, né? De ter uma referência mais clara. Apesar de que o Igor Thiago, eu sempre falo isso aqui, ele não é esse jogador que ele é só uma referência. Ele tem essa característica por essência, ele fez muito isso no Cruzeiro, mas ele é um jogador de velocidade. Ele é um jogador que consegue explorar bolas em velocidade, principalmente sem a bola. Ele não é coordenado, ele não é rápido com a bola e ele definitivamente não é um poço técnico. Mas ele é um jogador que tem algumas características que hoje o Ancelotti não tem no banco de reservas. Ele não tem opções para fazer isso. Então eu sinto que também tem um pouco disso aí. Você não acha, Mickey, que você falou que o Igor Thiago não tem técnica, que ele não sai da área, que ele é mais que ele é mais lento? Você não acha que o Pedro é um cara que tem a característica dele, mas muito melhor tecnicamente? Eu acho características, é isso que eu falo, eu acho características bem opostas. Eu sempre falo aqui, e o jeito que o Igor Thiago joga no Brentford é um jeito que me lembra muito o Jamie Vardy, que é um cara rápido, de velocidade, que recebe bolas em contra-ataque, é capaz de converter chutão em ataques fulminantes, e é um cara que faz essa função de desafogar o time em contra-ataques muito rápidos, e ele consegue finalizar. Ele chega para finalizar, ele chega para receber o passe, ou ele recebe o passe em profundidade. Ele faz muito mais isso, e ganha no físico dos adversários, e arruma uma finalização, do que em si ele faz uma proteção, e faz um pivô dentro da área. Isso no Brentford, tá? E ele tem essa característica de poder fazer essa função. Eu acho que o Ancelotti leva ele no lugar do João Pedro por alguns motivos além disso. Não é só pela característica, mas também, como o Alex Miller disse, porque ele viveu uma fase espetacular. E eu acho que o futebol também é muito sobre fase. Mas a sensação que me dá é que ele sentiu muito o peso da camisa. Porque eu sou um cara que assiste a Premier League. E o Igor Thiago, não esperem que o Igor Thiago vai pegar e vai dar gosto de ver jogar. Eu sempre falo isso, intimidade com a bola não faz grandes jogadores. Eu posso falar um monte de grandes jogadores aqui que tem muita intimidade com a bola, que dá gosto de ver jogar. Eu falei do Florian Wirtz a última vez que eu estava aqui, que é um poço técnico, Szoboszlai. Você tem alguns exemplos, mas assim, físico é muito importante, velocidade é importante. Você tem outros aspectos no futebol que são importantes. E eu sinto que o Igor Thiago, ele sentiu muito o peso da camisa, porque a gente não vê ele perder esse tipo de gol no Brentford. O Brentford, a temporada inteira, não teve muitas oportunidades. Não é um time que gera muito ofensivamente, sabe? Então é curioso. Eu acredito que ele realmente... Eu não vejo o mesmo Igor Thiago que eu via no Brentford jogando pela seleção brasileira. Mas o que é natural, cara. É natural, mas o argumento é bom. Ele tem 24 anos, aliás, né? Ele parece velho, mas ele é moleque. O argumento e a causa é boa, mas eu entendo que o momento e a partida seja a partida errada. Para jogar. Eu tenho certeza. Também concordo. Vamos explicar. Quando ele põe o Igor Thiago contra o Haiti, e além de todos essas valências técnicas que você falou sobre o Igor Thiago, a principal, que é um jogador que ele não tem na seleção, é um homem alto, de força, de bola aérea. Ok? Quem vai jogar assim? Que o Brasil vai precisar explorar é a Escócia. A Escócia com seus zagueiros, ela não vai sair, é o jogo aéreo, a Escócia vai se fechar. Não vai dar pra furar pelo meio, né? Você vai ter que alçar as bolas na área, ganhar duelos. É muito importante da bola parada e do escanteio, então você precisa de um centroavante de choque de força de dentro da área, que é o Igor Thiago. Quando você abre mão disso contra o Haiti, dá uma impressão que o esquema é jogar a bola na área para ele fazer o gol contra o Haiti. Então, contra o Haiti, você pode ser mais inventivo.
E aí entra o que o Alex Miller falou do Endrick. O que é o Endrick? A bola jogada, o centroavante que se movimenta, o cara capaz de sair, fazer uma tabela, o diferente do drible, do chute, de ter mais movimento. Porque tudo que o Mickey falou, sim, a única diferença do Endrick pro Igor Thiago é a altura. Sim, é a força física. Velocidade, movimentação, tudo isso o Endrick tem. E faz, só que com uma estrela já comprovada na seleção que o Igor Thiago não tem. Outra coisa, Alex, a capacidade técnica, quando eu digo técnica, é o jogo jogado, o jogo de bola, um drible, uma finta, um 2-1, um fazer uma tabela, até a capacidade de finalização, a frieza para finalizar do Endrick é extremamente maior do que o do Igor Thiago. Você está falando da seleção brasileira, é isso? Isso, no contexto do Brasil. Esquece. Seleção brasileira é frágil. Sim. Não tem jogadas pela lateral. Desorganizada. Não tem o meio-campista. E essa seleção que o alemão, meu xará, colocou em campo, se for essa seleção, vai ter dificuldades contra o Haiti. Lógico. Porque o Haiti, eu assisti o jogo contra a Escócia, é uma seleção que marca muito forte, jogadores e sai rapidamente, jogadores altos e procura um atacante de referência que eles têm um jogador alto, que é o Perrotti. Muito bom jogador. O jogador alto forte. Ou seja, o Brasil, se não arrumar um meio-campo criativo, pode ser o Endrick, pode ser o Igor Thiago, não vai chegar a lugar nenhum. Eu sinto dizer que o Brasil vence 2-1, 3-1 no sacrifício. Não vai ser fácil, não. Mas aí, Mário, você foi perfeito, então por que ele faz o Igor Thiago? Sabe por quê? Porque é mais fácil quando você não tem a organização, é mais fácil jogar a bola na área. Por exemplo, você tá entendendo? E aí, por isso, talvez, que ele precise de um jogador desse, porque é o mais simples. O cara fura a cabeçada, porque justamente. Agora, esse Pierrot que você falou, até a sua pronúncia deve ser mais correta, é Pierrot, eu vejo que eu assisti o jogo contra a Nova Zelândia também, um amistoso, quando a gente venceu por 4-0 o Haiti, sobrando. O Mário também viu esse jogo comigo, o alemão, que a gente tava conversando, vendo o jogo ao mesmo tempo no WhatsApp. Cara, ele venceu duelos de cabeça contra a zaga da Escócia. Foi. E a bola passando, raspando. 1-0. Então, quer dizer, cuidado. Agora, eu acho que o Igor Thiago é tentar fazer o mais prático. Como eu chego no gol mais rápido, se o meu time não trabalha a bola no meio, não tem meias e não tem laterais pra apoiar, eu vou jogar a bola na área. E seja o que Deus quiser. Aí qualquer um pode ganhar. O Perrotti, o que ele vai fazer? Ele vai ficar como o homem da sobra, todo o time atrás. O Brasil precisa de homens criativos, não é o Paquetá. Não tem laterais. Não é o Martinelli. Não tem laterais, infelizmente não tem laterais. O Danilo... Ontem eu assisti a coletiva dele. É um cara que se expressa muito bem. Ele fala melhor que joga, hein? É um bom porta-voz. É um bom porta-voz. Não, que coletiva legal, cara. Detalhe, ele está fazendo curso de jornalismo. Isso. A retórica é ótima. Ele vai ser um grande comentarista. A ideia dele é ser comentarista. Vai conseguir. Assim, as emissoras já devem estar de olho nele, porque ele se expressa muito bem. Ele foi sincero na coletiva. Foi até do Endrick, ele falou. Não, ele foi sincero. Ele demonstrou que a Argentina e a França, segundo ele, estão um patamar à frente do Brasil. E eu coloco outras seleções, que a gente vai comentar ao longo do dia hoje aqui. Até a Espanha, que empatou na primeira rodada. Portugal, que decepcionou ontem, também entendo que está à frente do Brasil. Ou seja... o Brasil vai ter muitas dificuldades contra o Haiti. Não espere um jogo fácil. Para mim, eu dou um palpite 2-1, 3-1, no máximo vai ter dificuldade. Por quê? Porque o Brasil não tem laterais há muito tempo. Não tem, aonde que o time pensa? Meio campo. Sim. Qual é o jogador que está na seleção brasileira que pode pegar a bola, matar no peito e falar, eu vou resolver o jogo? Esquece o Neymar, porque o Neymar, por enquanto, é um turista. Retrato na parede, é um turista, isso, tá? É, né? Perfeito. Quem fez isso que você falou aí agora, quem tem feito isso nos últimos tempos é o Endrick. Desde o Palmeiras em 23 até hoje. É o único. E é o único que não tem nenhum minuto em campo. Só o meu ponto. Eu não quis justificar a presença do Igor Thiago como uma coisa necessariamente que eu concordo, tá? É só, eu tô tentando fazer uma análise... o cara, não entendi. Do porquê que o Ancelotti escolhe o Igor Thiago, né? E assim, eu acho que eu não consigo entender, Alex, eu queria que você... por que tanta resistência pra jogar com dois atacantes? Porque nós vivemos uma safra. O brasileiro, a imprensa brasileira, ela também precisa olhar um pouquinho pra ela mesma. A gente faz parte da imprensa, tem que olhar. O brasileiro tem um hábito de chegar à Copa do Mundo, primeiro, dizer que sempre é o favorito.
Começou a Copa, somos favoritos. Você tem que olhar pra dentro. Não, mas acho que hoje isso não sai mais de nós. Mas alguns Sai são. Tem uma certa soberba ainda. Acho que no mundo soberba. respeitam mais a camisa amarela do que a gente aqui. Ó, vamos nas categorias de base. Vamos fazer um pente fino nas categorias de base. As categorias de base é o reflexo. Por exemplo, quem é o atual campeão mundial sub-20? Marrocos. Quem é o atual campeão mundial sub-17, que agora vai ser ano a ano? Portugal. Ou seja, o Brasil não tem um trabalho de base. Até a Venezuela tem um trabalho melhor. Tem um trabalho melhor. Isso acaba refletindo na equipe principal. Aí você tem os lampejos. Você tem o Hendrick, você tem o Estevão, o Ryan, mas você não tem uma seleção. Até 2010, você tinha uma seleção brasileira que você tinha vários nomes em várias funções. E tinha uns 3 ou 4 que falava, se o jogo ficar difícil, o cara resolve. É verdade. 2010. Depois de 2010, nós estamos apostando num esquema tático coletivo em detrimento ao talento. Tanto que foi o Tite. Ficou mais escasso, né? O talento. Mais escasso. Antigamente, até 2010, o que aconteceu? Você tinha até um esquema tático, poderia ser um esquema tático até meio desequilibrado, mas você tinha um Ronaldinho Gaúcho, você tinha um Kaká, Você aproveitava você tinha um todas Adriano. as peças, né? Hoje em dia você não tem isso. Ô, Mário, você me lembrou a época que o Vanderlei foi técnico da seleção, que ele chegou a declarar que... Luxemburgo? É necessário. Eu tenho uma história com o Milton Nelson sobre o Vanderlei Muito Luxemburgo. boa. Daqui a pouco você conta. É assim, ó. O Vanderlei dizia que era necessário dar uma organização pro futebol brasileiro do meio campo para trás e na frente os caras resolviam. Deixar os caras com liberdade, porque a época ele tinha material para os caras resolverem. O meu medo, a única coisa que talvez eu discorde um pouquinho do Alex, e eu até falei isso ontem aqui, até o Hendrick, que a gente pede tanto e coloca tanta confiança, se ele entrar nesse time bagunçado do Brasil, ele vai sucumbir na mediocridade. Porque ele não vai ter condições de pegar a bola. A gente conversou sobre isso sobre o Messi. Qual a diferença? O meio-campo da Argentina, que é onde se ganha futebol, desde que eu nasci, eu ouço falar, e não é uma falácia, é prática, o futebol se ganha no meio-campo, na força do meio-campo. O meio-campo da Argentina, ele tem 3 pilares: Enzo, Depou e McAllister. São os 3. São jogadores do famoso futebol total. Eles marcam, recompõem e com a bola no pé jogam. Associações curtas vão chegando e quando o Messi recebe essa bola, ela é limpa no pé dele e na maioria das vezes ele está em condições de liberdade ou para fazer um passe ou para finalizar. Mas não precisa ir longe, não precisa pegar os 3. Pega só o Depou. O Brasil tem o Depou hoje. Não, de forma nenhuma. Mas, Alex, o problema é que a sua pergunta, por que não joga com 2 atacantes? Eu te respondo, porque não temos meias para alimentá-los, porque não temos laterais que sobem, porque não tem associação, não faz uma triangulação. O Brasil, nos primeiros 20 minutos contra Marrocos, Mickey, não acertou 4 passes seguidos. Não acertou 4 passes seguidos. O Alex falou o Depou, do meu ponto de vista, a Argentina campeã, última campeã 2022, o grande nome não foi o Messi. É que fica muito prático para a imprensa. A história conta também. Não, na prática eu concordo com você. Foi o Depou, que foi o grande nome da Argentina. Maria jogou pra cacete. E o Di Maria, que estava lesionado, jogou na final, acabou com o jogo. O jeito que ele jogou, ele joga a Copa toda na direita e aparece na final na esquerda até a França entender 2-0. O Messi, na realidade, foi a cereja. E a seleção jogou a favor do Messi. Porque entendeu? ela funcionava como time, Como Mário. time. Aí não se esqueça do Dibu Martínez. Sem ele, a Argentina não seria campeão do mundo. Isso mesmo. Não seria campeão do mundo. Ó,